Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 25 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar a carta de São Paulo aos Efésios. Hoje, no capítulo 5, versículos de 21 a 33. Viver significa se entregar, fazer da nossa vida um holocausto de amor. São Paulo está falando do casamento. É bom olhar para a vida matrimonial sem o romantismo adolescencial dos filmes. A paixão ajuda, mas não tira a cruz. Muito pelo contrário. Casar significa deitar no leito da cruz. Se doar, se sacrificar, fazer da vida um autêntico dom de si. A falta dessa atitude faz quebrar muitos casamentos. Para quem casa com Jesus, isso vale ainda mais, porque vive abraçado ao crucificado em pessoa. Da carta aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis, assim, torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, colocamos a nossa lupa hoje sobre o imenso dom do casamento. O que falamos pode ser aplicado, de certa forma, para todos os homens e as mulheres em suas relações, como será no paraíso, para todos. Mas hoje nos concentraremos em uma particular aplicação dessas relações homens e mulheres, que é o casamento humano, a partir do documento Amoris Laetitia, Alegria do Amor, do nosso Papa Francisco. Assim ele fala no número 12. Jesus, na sua reflexão sobre o matrimônio, cita o capítulo 2 do Gênesis, onde aparece um retrato admirável do casal com detalhes claros. Escolhemos apenas 2. O primeiro é a inquietação vivida pelo homem, que busca uma auxiliar semelhante, capaz de resolver esta solidão que o perturba e que não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira. A expressão original hebraica nos faz pensar numa relação direta, quase frontal, olhos nos olhos, num diálogo também sem palavras, porque no amor os silêncios costumam ser mais eloquentes do que as palavras. É o encontro com um rosto, um tu, que reflete o amor divino. Como diz um sábio bíblico, a mulher é para o homem
o primeiro dos bens, uma ajuda semelhante a ele e uma coluna de apoio. Ou como exclamará a mulher do Cântico dos Cânticos, numa confissão estupenda de amor e doação na reciprocidade: o meu amado é para mim, e eu para ele. Eu sou para o meu amado, e o meu amado é para mim. Deste encontro que cura a solidão, surge a geração e a família. Este é o segundo detalhe que podemos evidenciar. Adão, que é também o homem de todos os tempos e de todas as regiões do nosso planeta, juntamente com a sua esposa, dá origem a uma nova família, como afirma Jesus, citando Gênesis. Unir-se-á a sua mulher e serão os dois um só, uma só carne. No original hebraico, o verbo unir-se indica uma estreita sintonia, uma adesão física e interior, a ponto de se utilizar para descrever a união com Deus, como canta o Salmo. No meu leito te recordo, penso em ti nas vigílias noturnas, pois tu fostes meu auxílio. Exulto de alegria à sombra de tuas asas. A ti está ligada a minha alma, a tua direita me sustenta. Deste modo, evoca-se a união matrimonial, não apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas também na sua doação voluntária de amor. O fruto desta união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas. E o filho que nascerá dos dois há de levar as duas carnes, unindo-as geneticamente e espiritualmente. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, ou seja, uma participação, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta à chamada específica para viver o amor conjugal, como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Olha que coisa bonita, hein? A decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional e não uma coisa jogada lá porque todo mundo faz. Quando se unem numa só carne, representam a união, o casamento do Filho de Deus com a natureza humana. Por isso, nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar, ele lhes dá, já neste mundo, um antigozo do festim das núpcias do Cordeiro. Embora a analogia entre o casal, marido e esposa, e Cristo e Igreja seja uma analogia imperfeita, convida a invocar o Senhor para que derrame o seu amor nas limitações das relações conjugais. Vivida de modo humano e santificada pelo sacramento, a união sexual é, por sua vez, caminho de crescimento na vida da graça para os esposos. É o mistério nupcial. O valor da união dos corpos está expresso nas palavras do consentimento
pelas quais se acolheram e se doaram reciprocamente para partilhar a vida toda. Estas palavras conferem um significado à sexualidade, libertando-a de qualquer ambiguidade. Essa reflexão nos ajude a contemplar e entender a maravilhosa realidade do casamento e também a seriedade do namoro que prepara o casamento. Não se trata de um romantismo de telenovelas, mas de uma participação ao Calvário de Jesus. Paixão significa duas coisas: paixão de atração, ficar apaixonados, conquistados por alguém, e paixão significa também sofrer, como é a paixão de Cristo. O que une as duas é a alegria do amor, e isso vale na restrita realidade do casamento, como também, e ainda mais, na realidade do amor universal do paraíso. Irmãos, vamos agora ler novamente o trecho de São Paulo, depois desta reflexão. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis, assim, torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Vamos agora, irmãos, anotar as frases que mais nos tocam. Chegou o momento de escolher o nosso propósito que nos ajude a sermos radicais no amor.
Assim como a Igreja é solícita por Cristo, mulheres, sejam solícitas em tudo pelos seus maridos. Paz e alegria a todos. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Paz e alegria a todos. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.